José Eustáquio, que bom que você está aqui de novo. Obrigado. Mauro, eu que agradeço aí a oportunidade, numa data tão importante, 8 bilhões de habitantes, a COP27 no Egito, então a gente tem muito a discutir. Sim, muito o que conversar. Tem uma apresentação sua, você quer ir passando pela apresentação ou quer fazer uma conversa inicial? Como é que você quer fazer? Você quer que eu passe? Esse visto de professor, eu prefiro apresentar, Então vamos embora. que fica mais fácil. Se você puder, aí fica O José legal. Eustáquio fez uma apresentação especialmente aqui para o Fórum Café. 8 bilhões de habitantes, sustentabilidade econômica e ambiental e a COP27 no Egito. Chegamos aos 8 bilhões ontem, né, Zé? Exatamente ontem. Agora, Mauro, esse negócio de 8 bilhões, tem muita gente que confunde. É o seguinte, é claro que é uma estimativa, né? Ninguém sabe se é 8 milhões no dia 15, mas assim, eu estava pensando no seguinte, por exemplo, o Natal, 25 de dezembro, né? Ninguém sabe com certeza se Jesus Cristo nasceu no dia 25, porque naquela época não tinha cartório, não tinha certidão de nascimento, né? E depois, para você contabilizar isso ao longo do tempo, é muito difícil. Mas todo mundo comemora o Natal no dia 25. Né? Então, é a mesma coisa, os 8 bilhões de habitantes, a ONU estimou que é no dia 15. Né? Nem a própria ONU tem certeza se é no dia 15, mas você estabelece uma data, tem uma margem de erro, mas o importante é a gente discutir o significado desses 8 bilhões de habitantes. Perfeito, fundamental. Você começa a sua apresentação com uma citação. Mauro, eu queria aproveitar, quando eu faço a apresentação, eu sempre homenageio alguma pessoa que tem a ver com o tema, e eu não poderia de deixar de homenagear o Henri Thoreau, né? Que é uma pessoa absolutamente fantástica, porque, para quem não sabe, ele foi o cara que escreveu o Desobediência Civil, né? Que ele defende uma revolução pacífica. Ele escreveu isso, Mauro, há 180 anos atrás, não foi ontem, não. Foi há 180 anos atrás. E ele é um americano que era na época da guerra dos Estados Unidos com o México, que os Estados Unidos tomou o Texas, tomou a Califórnia. Então, ele era contra a guerra, ele era contra a escravidão, ele era contra o ataque aos índios, a tomada das terras dos índios. Né? Então, ele, para protestar contra isso, ele se recusou a pagar um imposto per capita que tinha nos Estados Unidos, um imposto pequeno, ele tinha dinheiro para pagar, mas ele se recusou a pagar como forma de protesto pacífico, né? E foi preso. E em decorrência disso, ele escreveu o livro que chama Desobediência Civil, que quem der um Google aí na internet vai achar o livro, está traduzido em português há muitos anos, e para você ter uma ideia, quem que ele influenciou? O primeiro foi o Tolstói, na Rússia, tá? na luta contra o czarismo. Do Tolstói, esse texto foi para o Gandhi, e toda a luta do Gandhi pela independência da Índia, que é a luta pacífica pela independência, foi baseada em Thoreau. E depois várias outras pessoas, mas não poderia deixar de citar o Martin Luther King. Toda a luta do Martin Luther King de direitos civis pacíficos foi baseado no Thoreau. Né? Os hippies, Bob Dylan, né? Que é prêmio Nobel de Literatura, todo mundo é baseado no Thoreau. E além da desobediência civil, ele escreveu esse livro aí que chama Walden, que é um lago, tá vendo que está atrás dele aí, que ele faz uma defesa da ecologia há 180 anos atrás. Tá? Graças a Deus, eu tive a oportunidade, uma vez que eu fui em Boston, em Harvard, num seminário, eu fui lá, porque Concord é uma cidade assim na região metropolitana de Boston, e eu nadei nesse lago aí, e foi uma coisa assim, muito espiritual, como você gosta de falar, poder nadar no Lago Walden, e relembrar esse livro que foi escrito há mais de 180 anos. Valeu. Então vamos, sob essa inspiração, olhar para esses números realmente. Eu fiquei abismado com a sua apresentação. Então, a gente vai falar sobre os 8 bilhões e vai falar sobre a COP também, porque as duas coisas estão totalmente relacionadas, né? Então, esse gráfico aí, Mauro,
o gráfico aqui, a linha vermelha, né, ele está mostrando que a população humana era 4 milhões de habitantes há 10 mil anos antes de Cristo, tá? Ou seja, 12 mil anos atrás, era de 4 milhões. Ou seja, a metade da população do Rio de Janeiro atual. 3 vezes menor do que a cidade aí onde você mora atualmente, tá? E ela vem crescendo lentamente, tá? Até chegar em 1 bilhão de pessoas em 1800. Isso dá uma taxa de 0,05% ao ano. É uma taxa de crescimento muito pequena durante 12 mil anos. E depois da Revolução Industrial e Energética, né, que é no final do século XIX, essa taxa se acelera. Tá? Então, essa curva aqui exponencial, ela mostra que em pouco tempo foi acrescentando 1 bilhão de pessoas, e em 1960 chegou a 3 bilhões, em 1975 chegou a 4 bilhões. Esse período de 60 até 75 deu 2% ao ano de crescimento. É o maior crescimento da história do Homo sapiens. Dos últimos 200 mil anos, nunca se cresceu tanto como entre 1960 e 75. A partir de 75, passou de 4 bilhões para 8 bilhões, mas a taxa de crescimento diminuiu. Tá? Diminuiu para 1,4. E, atualmente, a taxa de crescimento da população mundial ela está com menos de 1% ao ano. E, em 2086, ela vai zerar. O crescimento zero vai chegar em 2086. Que é esse outro gráfico aqui, essa linha azul. É o que está dentro da tabela, né? Porque a gente tem essa tabela aqui, que vai deitadinha aqui, de repente ela explode, e agora dentro dela tem esse outro gráfico aqui. Se eu entendi, são 3 hipóteses de projeção para o crescimento da população, é isso? A ONU, na verdade, ela faz são dezenas de cenários, mas são 3 cenários mais centrais, né? É uma projeção alta, uma média e uma baixa, tá? Então, na projeção média, que é o mais provável, a população mundial ela vai parar de crescer em 2086, quando chegar a 10,4 bilhões de habitantes, e vai começar de maneira inédita um decrescimento populacional a partir de 2087. Isso quer dizer também que nós vamos ter um envelhecimento da população mundial sem precedentes, né? Exatamente. Olha só, hoje, 2022, ontem, né, 15 de novembro, a estimativa é que a gente chegou a 8 bilhões de habitantes. E nós temos 1,1 bilhão de idosos de 60 anos e mais. No final do século, nós vamos chegar um pouco mais de 10 bilhões de habitantes com 3 bilhões de idosos. Então, a população total vai passar de 8 para 10 e a população idosa vai passar de 1 para 3. Consequentemente, é o seguinte, a percentagem hoje de idosos é 15%, e ela vai passar para 30% no final do século. Então, a gente vai ser uma sociedade envelhecida, o mundo vai ser uma sociedade envelhecida no final do século. Perfeito. Novos paradigmas. Posso ir para a próxima? Pode. Então, veja só, quando a gente fala de 8 bilhões, é claro que vai ter gente falando, que absurdo chegar nesse ponto, né? Tem teorias antigas que falavam que a gente ia ter uma crise muito violenta se a população continuasse crescendo, mas como que a gente chegou nesses 8 bilhões? Tem um lado muito positivo, é que a gente conseguiu reduzir a mortalidade na infância. Esse gráfico aqui da esquerda está mostrando, Mauro, é uma coisa impressionante. Em 1800, em cada 100 crianças que nasciam, 43 morriam antes de completar 5 anos. Esse número caiu para 4% agora. Caiu 10 vezes. Quer dizer, a mortalidade na infância diminuiu 10 vezes. As crianças sobrevivem cada vez mais. Né? E esse gráfico da direita, ele mostra o aumento da expectativa de vida. No mundo, ela estava em torno de 30 anos no final do século XIX, e no Brasil, com menos de 30 anos, a expectativa de vida. E ela mais que dobrou
no século XX. Né? Hoje, no mundo, ela está em torno de 73 anos, e no Brasil, ela estava em 76, caiu um pouquinho com a pandemia, voltou em torno de 75 anos. Então, isso Mauro, é uma das maiores conquistas da história da humanidade. Porque se a gente considerar que a vida é o principal direito humano, uma vida saudável e mais longa é a concretização desse direito. E isso foi conquistado ao longo, aí, principalmente do século XX e agora do século XXI. Em termos de pobreza, eu não coloquei, mas é o seguinte, 90% da população mundial estava abaixo da linha de pobreza de 1,9 dólares por dia. E agora está menos de 10%. Então, quando é que estava a metade? Em que ano? Você falou que, em termos de pobreza, nós estamos falando que de início do século XX? Não, em 1800... 1800. Em 1800, a pobreza era mais de 90% da população mundial estava abaixo da linha da extrema pobreza. Tá? Nossa, é sério. E hoje é menos de 10%. Então, eu estou mostrando esses dados para mostrar o seguinte, que esses 8 bilhões, eles vieram junto com uma grande conquista social, que é melhora da saúde, melhora da educação, melhora das condições de moradia, melhoras no acesso aos bens de consumo. Nós só podemos fazer essa live aqui porque nós temos computador, nós temos celular, e nós temos telecomunicação. Isso não existia luz elétrica, o Mauro, na época da independência. Você sabe como que a cidade do Rio era iluminada? Com óleo de baleia, que era caçado aqui no arpoador. O pessoal caçava a baleia no arpoador para iluminar o Rio de Janeiro. Era assim naquela época. Então, a mudança social, eu estou querendo chamar a atenção para isso, a mudança social que teve no mundo e no Brasil nesses 250 anos, é uma coisa extremamente fantástica. Impressionante. Impressionante, de fato. Que está aqui, né? Bom, agora, isso aqui está mostrando o seguinte, que pegando aqui dos últimos 250 anos, né, a população, nos últimos 250 anos, ela cresceu 9,2 vezes. Passou um pouco de menos de 1 bilhão de habitantes para 8 bilhões de habitantes. Só que a economia cresceu 135 vezes, 136 vezes nesses 250 anos. Consequentemente, a renda per capita mundial cresceu 15 vezes. Isso quer dizer o quê? Que um trabalhador médio, há 250 anos atrás, ele gastava 1 ano e meio para ganhar o que um trabalhador médio ganha hoje. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. A linha vermelha é o crescimento da população, essa mais baixa, 9,3 vezes. A linha verde clara é este crescimento da renda per capita, 15 vezes. E a linha azul, o crescimento do PIB mundial, 136 vezes. É claro que ela mostra essa diferença entre o crescimento do PIB e a renda per capita, também um processo de concentração de renda, né, ao mesmo tempo. Não, o crescimento da renda per capita é desconsiderando concentração, né? Então, assim, o mundo era desigual há 250 anos atrás e continua desigual. Então, é o seguinte, todo mundo ficou mais rico, todo mundo, tá? Pensa bem, Mauro, na época da independência do Brasil, a gente tinha escravidão. 99% das mulheres não sabiam ler e escrever. Então, a desigualdade era fantástica. O mundo continuou desigual, né? Só que todo mundo subiu na escala. Perfeito. Perfeito. Muito forte, muito forte. Isso é o seguinte, aquelas ideias vamos arquivar, abandonar aquelas ideias catastrofistas, que é meio um lugar comum em relação à população mundial e ao planeta. É claro que tem desafios enormes, nós vamos falar deles daqui a pouco. Mas então, mais ou menos. É porque é o seguinte, vamos começar agora com o capítulo... Para atrair a audiência, né? Nós mostramos uma coisa bem otimista. Agora, nós vamos apresentar a parte pessimista, né? Mas, olha, só antecipar, Mauro, que eu vou falar igual o Gramsci falava, né?
eu vou ser pessimista na análise e otimista na ação, tá? Então, o pessoal se prepare que daqui para frente agora, até quase o final, eu vou ser bastante pessimista. E por que eu estou sendo pessimista? É porque todo esse ganho que aconteceu em termos da humanidade, ele se deu às custas do meio ambiente. Então, se você recuar nos últimos 250 anos, não teve nada no meio ambiente que tenha progredido. O meio ambiente só regrediu, né? A gente tinha a floresta, a Mata Atlântica, 90% da Mata Atlântica foi desmatada, 20% da Amazônia foi desmatada, 50% do Cerrado foi destruído, né? Os rios foram poluídos, né? Então, e assim é no mundo todo. E esse gráfico aí está mostrando o seguinte, isso aqui é a metodologia da pegada ecológica, que mostra o seguinte, essa parte verde aqui é a época, antes de 1970, quando a biocapacidade do planeta era maior do que a pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? Tudo que a humanidade faz, essa metodologia transforma em hectares globais. E tudo que a Terra oferece, ela também transforma em hectares globais. Então, esse gráfico está mostrando que, até 1970, a Terra ela conseguia oferecer mais recurso do que a humanidade estava consumindo. Mas, a partir de 1970, a pegada ecológica supera a biocapacidade. Então, significa o seguinte, é que nós começamos a viver no cheque especial ambiental. Né? A gente está consumindo mais do que a Terra pode dar para a gente. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo num caminho insustentável, porque nós estamos tirando mais recurso do que a capacidade da Terra de regenerar esses recursos. Isto, deste ponto de vista, a gente estava todo um cenário otimista lá atrás em relação à questão demográfica, qualidade de vida, saúde e tal. Isso mostra que a gente pode estar a caminho da destruição do planeta, né? O Mauro, na abertura da COP27, o secretário-geral da ONU, que é português, né, o Antônio Guterres, ele falou uma frase que é emblemática, entre aspas, estamos na autoestrada rumo ao inferno e com o pé no acelerador, fecha aspas. É o secretário-geral da ONU que falou isso agora na semana passada. Tá? Isso significa o quê? Que nós temos de tirar o pé do acelerador e depois nós temos de dar um cavalo de pau na economia para sair do rumo do inferno. Senão nós estamos perdidos, se a gente continuar nesse caminho. Perfeito. Vamos em frente. Vamos olhar como é que isso está sendo construído. Então, essa é outra metodologia que quer dizer mais ou menos a mesma coisa, mas é uma metodologia nova e muito respeitada. Isso está sendo publicado nas maiores revistas científicas do mundo, que chama de Fronteiras Planetárias. É uma equipe muito grande de cientistas do mundo inteiro que estabeleceu o seguinte, que 9 fronteiras planetárias que você não pode ultrapassar essas fronteiras, né? Senão o sistema Terra vai entrar em colapso. Tá? E o que esse gráfico mostra aqui? Que nós já ultrapassamos 5 fronteiras planetárias. A questão climática, a questão da biodiversidade, a questão do fósforo e do nitrogênio, porque a nossa alimentação, Mauro, a nossa do mundo, né? Ela é baseada em fertilizantes que usam fósforo e nitrogênio, e esses produtos químicos eles vão para as águas e causam uma série de degradação ambiental nessas águas. Então, nós estamos gastando muito mais fósforo e nitrogênio do que deveria. Tá? Então, assim, não dá para falar assim, eu podia ficar um dia inteiro só falando sobre isso aqui, mas o que é para chamar a atenção é o seguinte, que nós já ultrapassamos 5 das 9 fronteiras planetárias. Tá? E isso, se a gente continuar nesse ritmo, isso vai levar a uma degradação ambiental muito, muito grande e um aquecimento global muito alto.
Perfeito. Que cenário. Próxima. Então, isso aqui é da biodiversidade, né? Isso é um índice que a WWF publica de 2 em 2 anos. Então, assim, só para ser bem rápido também, o que isso aqui está dizendo? Que nos últimos 50 anos, 70%, 69% das espécies da Terra diminuíram. Então, assim, enquanto aquela população humana cresceu, 70% da população animal diminuiu no mundo, né? Onça, e principalmente abelha. A abelha é o seguinte: quanto mais abelha a gente tiver no mundo, mais elas vão procurar néctar, e quando ela procura o néctar na planta, ela reproduz a planta, porque quem faz a polinização são as abelhas, outros insetos e os pássaros, né? E as abelhas estão desaparecendo. Tem uma frase aí na internet que eles falam que é do Einstein, eu não tenho certeza se é do Einstein, mas é o seguinte: se as abelhas desaparecerem, 4 anos depois desaparece a humanidade, porque não vai ter animal para fazer a polinização da soja, do café e das flores também. Então, assim, essa perda de biodiversidade, que a gente chama de sexta extinção em massa das espécies, é uma coisa de doer o coração, né? São Francisco de Assis já falava isso, né? Acho que 1000 anos atrás, não sei, não estou lembrando aqui, você sabe mais do que eu, conhece São Francisco, mas São Francisco de Assis já chamava isso, né? Nossos irmãos animais, né? Eles estão em extinção. Isso tem que ser revertido rapidamente. Perfeito. Cenário realmente bem complexo. Depois vou te fazer uma pergunta em relação à COP e esse tema. Emissões de gases de efeito estufa. Aí é o seguinte, Paulo, você fala assim: por que a humanidade cresceu tanto, a economia cresceu tanto? Existe um milagre. Nesse caso aqui, o milagre é conhecido, que se chama combustível fóssil, né? Começou com carvão, depois com petróleo e depois com gás. Então, você vê o seguinte: essa curva aqui do combustível fóssil, ela é muito parecida com aquela curva do crescimento populacional, né? E a da direita aqui é o consumo de combustível fóssil por países e regiões, tá? Então, é o seguinte: o grande milagre do crescimento populacional e econômico dos últimos 250 anos se deve aos combustíveis fósseis. Só que, quando você queima o combustível fóssil, ele gera CO2, que vai para a atmosfera e provoca o aquecimento global. Então, esse é o custo. Quer dizer, depois de 250 anos crescendo, agora nós vamos pagar o custo de ter lançado tantos gases de efeito estufa na atmosfera. Perfeito. Estamos pagando já. Bom, isso aqui, Mauro, para as pessoas que são negacionistas, isso aqui é muito claro, esse gráfico de 2.000 anos. Mas você podia voltar para 12 mil anos, que é o período Holoceno, que ele serve também. Aqui na parte de baixo é a temperatura, na parte de cima é o CO2. Então, você vê o seguinte: durante 12 mil anos, desde que começou a agricultura, as cidades, e que também coincide com a última, depois da última era do gelo, começou a expansão humana, tá? E, incrivelmente, a quantidade de CO2 na atmosfera ele ficou praticamente constante, tá vendo? Ele tem uma pequena variação, pequenininha. Aí, depois do começo do combustível fóssil, olha o que aconteceu. Ele deu um pulo, né? E aí, o que aconteceu com a temperatura? Está vendo que a temperatura está estável, até caindo um pouquinho a temperatura? Aí, depois que o CO2 cresceu, que é a linha vermelha, a linha azul também deu um pulo. Então, a gente já Ou seja, esse gráfico aqui enterra todo o discurso negacionista dessa história. Não, mentira, a temperatura não subiu, tal. Exatamente. E nós já subimos mais de 1 grau, tipo 1,2 graus acima do período pré-industrial, né? E o Acordo de Paris, o limite mais baixo é 1,5. Nós estamos caminhando para 1,5 muito rapidamente.
Aqui, emergência climática no antropoceno, maior temperatura em 5 milhões de anos. Então, isso aí é só assim, Mauro, o ser humano, o Homo sapiens, ele surgiu há 200 mil anos atrás. Mas os homídeos, aqueles macaquinhos que deram origem a gente, eles surgiram lá 5 milhões, 3 milhões de anos atrás. Tá? E aqui, esse gráfico aqui mostra a temperatura nos últimos 5 milhões de anos. Os homídeos, eles surgiram aqui, ó, perto dessa linha do zero aqui. Isso quer dizer o quê, Mauro? Que desde os nossos antepassados mais distantes, nunca a humanidade viveu uma temperatura tão alta como nós estamos caminhando para ela. Tá? Então, é uma coisa inédita nos últimos 5 milhões de anos. Não é brincadeira isso, não. As pessoas levam não, isso resolve, não. É uma questão seríssima. A humanidade não sabe o que vem pela frente. Ela nunca viveu isso em 5 milhões de anos. Uhum. Impressionante. Uma linha de incerteza pela frente brutal. E aí é o seguinte, veja só, o aquecimento global ele não acontece de uma maneira uniforme. Então, muita gente confunde, porque de repente é o seguinte, tem região que esfriou demais num determinado momento, outra que esquentou demais. É por isso mesmo, porque o aquecimento global ele deixa o clima louco, né? É maluco. E aí é o seguinte, começa a ter seca demais, depois chuva demais, calor demais, depois frio demais. Tá? Na média, a temperatura está subindo, mas e ela sobe de maneira diferente. Por exemplo, nos trópicos, a temperatura sobe mais, já é maior. E aí, Mauro, é o seguinte, os mamíferos, não é só o ser humano, a gente não aguenta uma temperatura acima de 50 graus. É claro que se você ficar em casa, no ar-condicionado, bebendo água, você aguenta. Mas se você tiver sair na rua com mais de 50 graus, aí você até bebeu água para... Já me motivou. Com 50 graus. E a gente está indo para o seguinte, para as ondas letais de calor. Então, por exemplo, esse ano mesmo, teve várias ondas na China, na Índia, na Europa, na Europa, e isso atinge principalmente quem? Crianças e idosos, né? Que têm menos mobilidade para enfrentar essa situação. Então, a perspectiva aí das próximas décadas é a gente ter ondas letais de calor cada vez maiores. Não, e aí é um ciclo de destruição, né? Porque qual é a saída para isso? Ar-condicionado. Quanto mais ar-condicionado... Mais ar-condicionado, mais aquecimento. Exatamente. Olha, aterradora. Uma aula que a gente está tendo aqui com o professor, demógrafo, estatístico José Eustáquio Diniz Alves, uma aula impressionante, realmente. Uma primeira parte muito estimulante, animadora, e uma segunda parte quase desesperadora, como diz a Margarete aqui, dá até medo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que vem. Para o pessoal entender o que está sendo discutido lá no Egito na COP27. E o tamanho da encrenca na qual a gente está metido, né? Exatamente. Porque às vezes a gente também acha que... Eu acho muito interessante, sabe, Zé Eustáquio? Algumas coisas que acontecem, eu quero saudar todo mundo que está aqui com a gente, mas quando vem mulher, especialmente negra, trans, falar, a audiência cai. Quando entra o tema de meio ambiente, em geral, a audiência cai. Então, é realmente algo muito interessante para dialogar, até você que está assistindo a gente, conversar com seus amigos, com suas pessoas. Não dá. O tema ambiental é uma urgência, uma emergência para a vida de cada pessoa, que as pessoas não acordaram. Não, as pessoas, desculpa. Muita gente ainda não acordou para a urgência desse tema. Planeta estufa. Então, isso a ciência mostra, Mauro, que é o seguinte, se continuar, isso aqui é a trajetória da Terra, que é a direita, se continuar do jeito que está, a gente vai perder o controle sobre a estabilidade climática. E esse da esquerda aqui, o gráfico, ele mostra 5 pontos de inflexão, que se rompesse esses pontos de inflexão, a gente perde o controle sobre o clima. Um dos pontos de inflexão é a Amazônia. Tá? Outro ponto de inflexão é o permafrost. Eu não sei se o pessoal sabe o que é permafrost. É o seguinte,
o terreno da Sibéria, do Alasca, do norte do Canadá, é um terreno gelado que, debaixo do gelo, tem grande quantidade de carbono e de metano acumulado durante séculos nesses terrenos. Se você digela o permafrost, esses terrenos eles começam a liberar carbono e liberar metano. Tá? Então, o que acontece? Se a gente chegar a 2 graus de temperatura, mesmo que a humanidade pare de emitir CO2, faça uma transição energética, use energia renovável, o permafrost, se ele descongelar, ele vai emitir uma grande quantidade de CO2, tá? que você perde controle sobre esse ponto de inflexão. A Amazônia é a mesma coisa. Se a Amazônia for destruída, de vez dela captar carbono, ela vai liberar carbono. E aí, é babau. Não tem mais como você controlar. Então, assim, ou a humanidade evita os 2 graus, ou a possibilidade de desastre é muito grande. Impressionante. Realmente chocante. Dá para entender, então, o porquê da COP, porquê da Amazônia, porquê da Carta da Amazônia e por que o Lula está convocando, está propondo que o Brasil cedia a próxima COP, e ele anunciou isso hoje, que se a ONU marcar a próxima COP para o Brasil, vai ser lá na Amazônia. Impressionante. Exatamente. Exatamente. Isso aqui é só uma ilustração. Eu moro aqui perto de Ipanema. Então, só para o pessoal ver o seguinte: isso aqui é o Oceano Atlântico, né? E aqui é a Lagoa Rodrigues de Freitas. Na esquerda aqui é a foto atual. Na direita é como é que vai ser com uma temperatura acima de 2 graus. Ou seja, toda Ipanema, né? E a Bossa Nova e tudo mais vai ser inundada no futuro. E aqui, no outro caso, é Londres, né? O parlamento inglês ele vai ser inundado se as temperaturas subirem muito acima de... A gente fica vendo esses filmes de ficção e acha que é só ficção? Não, é isso aí. É a antevisão do que pode ser, né? Exatamente. Isso aqui eu quero só mostrar, Mauro, que eu estou falando só de aquecimento, mas é o seguinte, esse estudo eu acho muito interessante, porque eles levantaram 467 maneiras de como a mudança climática vai afetar a humanidade. E que essas 467, cada vez, elas acontecem de maneira mais simultânea. Então, não é uma coisa, não. São 467 maneiras que vão afetar a população mundial e a economia mundial nas próximas décadas, né, e que vão se agravar se a gente não controlar esse aquecimento global. Impressionante a quantidade de variáveis que estão contribuindo para o desastre, né? Exatamente. Isso aqui, Mauro, é o seguinte, da ONG, né, 360, esse gráfico aqui eu fiz questão de o seguinte, ele foi feito quando a quantidade de CO2 na atmosfera chegou a 400 partes por milhão, ppm é partes por milhão, tá? Eu utilizei o mesmo gráfico, só que para dizer o seguinte, agora em maio, nós chegamos a 421 partes por milhão. E todos os estudos científicos mostram que não pode passar de 350. Antes da Revolução Industrial, era 280. Mas até 350, a gente consegue administrar. Tá? E a gente está no 421 e subindo. E a gente tem que descer. Isso aqui, esse gráfico da direita, é que para a gente controlar a temperatura a 1,5 grau acima do período pré-industrial, a gente tem esses caminhos assim. Se começar a redução agora, a gente pode fazer uma redução mais lenta. Se a gente demorar muito, a redução vai ter que ser instantânea quase. Tá? Então, para mostrar o seguinte, ou a gente inverte essa curva, ou nós estamos perdidos. Ou nós vamos ter lei marcial no mundo inteiro para que as pessoas parem de consumir, para parar com o consumo dos combustíveis fósseis. A Leda Maria diz aqui, e aos que acham que cada um deve estar no seu quadrado, olhando o seu próprio umbigo. A Margarete Santos diz o seguinte, Mauro José Eustáquio, moro na Alemanha, nunca vi termos
mês de novembro, temperatura de 25 graus. Chocado também com essa informação. O perfil Life is Good também mora na Alemanha. Estou dormindo de janela aberta. Nunca vi isso em novembro lá na Alemanha. A gente está vendo aqui no Brasil o que rola também. Tá aí. O Mauro, então, isso eu já falei aí a frase do Guterres, né? Que nós estamos indo rumo ao inferno. E a frase de cima é da Greta Thunberg, né? Uma adolescente sueca, né? Que acordou para essa questão e ela tem reclamado muito do blá blá blá, né? Então, no próximo slide aí, eu vou mostrar o que é o blá blá blá. Uhum. Perfeito, vamos embora. E aqui, essa frase do Guterres você já mencionou mais cedo. Vamos ver o que é o blá blá blá. Olha só, Mauro, isso aqui é o penúltimo slide, já está acabando, o pessoal não precisa sair correndo. É o seguinte, isso aqui é a famosa curva de Killing, né? O Killing é um cientista que foi lá para o Havaí e começou a medir a concentração de CO2 na atmosfera. Uma época que ninguém acreditava nessas coisas, na década de 50, um cientista foi lá, mediu e continua medindo desde lá. Antes disso, a única maneira de você medir o CO2 é por meio de análise do carbono no solo ou no gelo, etc. Mas a partir da década de 50, o Killing começou a medir, né? E isso aqui, por isso que chama curva de Killing. Está vivo ainda? Não, já morreu. Isso aqui é a concentração de CO2 na atmosfera, tá? Porque ela varia durante o ano, né? Mas está vendo que ao longo do tempo ela vai só subindo, né? E ela está, como eu falei, 421 partes por milhão. Olha só, no final da década de 50 era 300 e pouquinho partes por milhão. Agora está 421 e continua subindo. E o que aconteceu nesse período? Em 1972, nós estamos fazendo 50 anos agora, teve a primeira conferência da ONU, que é a Conferência de Estocolmo. Em 87, teve o relatório Brundtland, que define o que é desenvolvimento sustentável. Em 88, o James Hansen fez um famoso pronunciamento do Congresso americano sobre aquecimento global. Em 92, nós tivemos a Rio 92, a cúpula da Terra, né? Em 95, começou a primeira COP. A COP 1 foi em 95. Em 97, teve a COP do Japão, que foi em Kyoto, que fez o protocolo de Kyoto. Em 2012, teve a Rio +20. Em 2015, teve o Acordo de Paris. Em 2027, tem a COP 27. E o que está acontecendo com a curva? A curva continua subindo. Então, a Greta Thunberg fala o seguinte, olha, tem que deixar de blá, blá, blá e temos de ir para ação. É isso que nós temos de fazer. Impressionante, impressionante. Bom, então, assim, para terminar, para dizer isso, que, veja só, se a gente olhar o bem-estar da humanidade, ela avançou muito nos últimos 250 anos, apesar de ter uma desigualdade social muito grande, mas todo mundo ganhou. Todo mundo. A esperança de vida aumentou para todo mundo. É claro que os ricos têm uma esperança de vida maior que os pobres, etc. Mas todo mundo ganhou, né? O acesso aos meios de consumo, todo mundo ganhou. Mas tudo isso aconteceu às custas do meio ambiente. Tá? E o aquecimento global e a sexta extinção em massa das espécies pode colocar em risco a própria existência da humanidade. Então, essa COP27 e a governança internacional, ela tem que acordar e tomar decisões firmes sobre isso. E aí, eu acho assim, o lado positivo é igual você falou, Mauro. A presença do Lula na COP27, é claro que o Lula não vai resolver tudo, né? Ele não é um deus, ele tem suas limitações, o Brasil tem suas limitações, mas é muito importante essa participação, né, do governo brasileiro na COP27, e como isso que você falou, fazer a próxima COP, a COP 30, né, fazer essa COP no Brasil e especialmente na Amazônia. Isso vai ser de uma importância
assim, enorme para a humanidade. É claro que isso não resolve todos os problemas, a gente tem que fazer muito mais, mas essa presença do Lula, enquanto presidente eleito, né, nem tomou posse, ele já foi lá, se comprometeu, isso é o que a gente pode falar que é uma esperança, né, que a gente tem de ação diante desse quadro tão pessimista que eu tentei mostrar aqui. Perfeito. Que aula. Fantástica a sua aula, dramática também, mas fantástica. Está aqui, inclusive tem todas as referências, tá? Então, aqui, dessa aula do professor José Eustáquio Diniz Alves. É um tema prioritaríssimo. Amanhã vem conversar com a gente direto do Egito, um dos grandes especialistas no tema ambiental do país, o jornalista Cláudio Ângelo. Ele foi editor de ciência da Folha de São Paulo durante mais de 100 anos, é hoje o coordenador... 100 anos, não. Durante mais de 6 anos, eu falei 6 anos. 100 anos não dava mesmo. Ele é o coordenador de comunicação do Observatório do Clima, tem um livro muito importante de 2016, A Espiral da Morte, Como a Humanidade Alterou a Máquina do Clima. Ele está lá, participando da COP do Egito, é colaborador da Nature, da Scientific American. Ele vai entrar contando todos os bastidores e qual é o clima, né, da COP, o clima político, o clima de preocupação, né? Como é que o blá 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 está colocado na COP e qual a esperança do blá 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 se tornar ação efetiva, né? Que acho que é o tema que você traz para nós, né? Precisa de blá blá blá, claro que precisa de muito discurso, mas o blá 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 precisa se tornar ação concreta, né, José Eustáquio? Exatamente. Não, o Cláudio é muito bom, eu faço questão de assistir amanhã. É uma iniciativa muito boa mesmo, e as pessoas têm que se conscientizar. É claro, Mauro, que isso depende da governança global, mas é claro que cada pessoa também pode contribuir, né? Por exemplo, assim, só uma brincadeira, mas assim, a Bela Gil participar do programa de transição é interessante, porque a gente fica falando muito de picanha, cerveja, mas a Bela Gil vem com macrobiótica e veganismo, então essas coisas têm que se discutir também. Eu defendo já há cerca de 10 anos, José Eustáquio, a tese, que não é minha, claro, de que a gente precisa partir para uma civilização da austeridade. O que isso quer dizer? Exatamente. Não dá para continuar na civilização do consumismo. Né? Não dá, é impossível. O padrão de consumo da humanidade tem que ser reduzido. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Uma civilização de austeridade que não quer dizer uma civilização triste, ao contrário, quer dizer uma civilização muito alegre, porque vai partilhar a beleza do mundo e vai poder usufruir da beleza do mundo anos, décadas, séculos à frente. Se não fizer isso, bau. Ô, Mauro, tem uma literatura que eu gosto muito que chama Simplicidade Voluntária. Não sei se você conhece, eu posso te mandar também, eu vou compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente, que é mais ou menos essa linha mesmo. Quer dizer, assim, essa ideia, existe uma questão assim, crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa, né? A gente precisa de acabar com essa ideia que a gente tem que crescer, acumular, né? A gente tem de pensar no contrário. Aquele negócio do small is beautiful, né? Existia isso na década de 60. O small is beautiful. Não é só o grande que é bonito, não. É isso aí. Desenvolvimento não quer dizer necessariamente crescimento. Exatamente. A gente precisa partilhar. Tem aí, tá? Gente, o mundo já produz muito mais alimento do que é suficiente para alimentar a humanidade toda. Tem aí, está disponível. A questão é partilhar, não é produzir mais. Não precisa ficar produzindo mais, não precisa derrubar mais floresta para produzir mais. Né? Que aula, Zé Eustáquio. Muito obrigado. Eu que agradeço, amor. E nós vamos renovar essas nossas conversas. Tivemos uma aula sobre o voto e religião no Brasil, com o José Eustáquio. Hoje uma aula sobre a demografia dos 8 bilhões e a questão ambiental. Teremos muito mais aulas. Ô, Mauro, vou cobrar de você, porque hoje é para a gente falar do meu livro dos 200 anos da independência. Nós vamos falar no próximo encontro.
você me marca uma outra... Fechou. Pelo amor de Deus, porque eu queria muito apresentar meu livro, que ele coincide com essa questão de transição, porque além de eu discutir os 200 anos, eu discuto as perspectivas da economia. Então, eu gostaria de discutir aí as alternativas aí da alternativa, PEC da transição, esse negócio. Então, eu podia apresentar o livro e já entrar nessa discussão das perspectivas para o próximo governo. Não, fundamental. O livro do Zé Eustáquio realmente é uma referência. Está aqui, ó. Deixa eu botar na tela para a gente poder ver. Nós vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para isso, sim. Vamos marcar o quanto antes, talvez já na semana que vem. Deixa eu mostrar aqui. Este livro, um livro crucial, um livro que você pode acessar. O PDF está disponível nas redes. Demografia e Economia nos 200 anos da independência do Brasil, né, e cenários para o século XXI, um livro realmente excepcional, fantástico, tá aqui, ó, né, tá disponível para as pessoas, né? Exatamente. Né? Todo mundo... A Escola de Negócios e Seguros que publicou o livro e está no site da escola, gratuitamente para todo mundo. Aqui, vamos olhar juntos para esse livro do Zé Eustáquio no nosso próximo encontro. Tá bom, gente querida? Obrigado, Zé. Obrigado muito pela obrigado, aula. Mauro. Muito obrigado a você. Abração. Outro.